Olá, Patrícia. Olá a todos aí em casa. Olá, Marta. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de português em casa. Vamos começar a aula a recapitular aquilo que falámos na última aula. Bom, se bem te lembras, falámos sobre a diferença entre publicidade comercial e publicidade institucional. Exato, falámos também sobre o discurso direto e vimos que ele apresenta as palavras exatamente como elas foram ditas por alguém e percebemos a diferença do direto com o discurso indireto que apresenta as palavras relatadas por outra pessoa que podem ter sido ditas num contexto, numa situação de enunciação completamente diferente. E agora estamos prontos para corrigir o nosso desafio. Vamos a isso? Bom, tínhamos-te pedido para transformares um excerto que estava no discurso direto para o discurso indireto. Aqui temos o discurso direto e a resposta deveria ter sido: e à medida que a sombra da árvore crescia, crescia também a preocupação. As pessoas gemiam e perguntavam-se o que haviam de fazer. Perguntavam-se o que haviam de fazer. Já temos então as transformações do discurso direto para o discurso indireto. Olha, Marta, e estou aqui a ver a Sofia e estou-me a lembrar de que muitas noites conto histórias aos meus filhos e às vezes são da própria Sofia. Eles gostam muito de, antes de adormecerem, ouvir uma história. A história acalma-os, mas dependendo do assunto dessa mesma história, eu gosto de observar as reações deles. Às vezes ficam assustados, outras vezes nervosos, outras vezes excitados e curiosos para perceber como é que a história vai acabar. E é importante eles ouvirem estas histórias, porque os ajuda a crescer. Mas não podem ser histórias longas. Eles querem sempre histórias compridas para estarem ali a divertir-se. Mas têm que ser histórias pequeninas, porque eles precisam descansar, não é, Marta? E que tipo de histórias é que eles gostam? Olha, eles adoram lendas e fábulas. Olha, agora que falas nisso, lembrei-me da minha avó Teresa. Tu sabes que a minha avó adorava contar histórias e tinha um talento nato para o fazer. Ela conseguia cativar e, bem, toda a família ficava parada em êxtase à espera da sua história. E ainda hoje eu conto algumas dessas histórias aos meus filhos. Porque acho que é importante estas histórias poderem passar de geração em geração e resistirem à passagem do tempo. Não te parece que é giro? Concordo plenamente. E olha, tu estás a falar desses contos, lendas, fábulas e eu já estou a encaixá-los na narrativa textual. Tu estás sempre a encaixar os textos na tipologia textual. Tem que ser. Estes textos são narrativas de tradição oral, que normalmente são curtos e passam de geração em geração, até que alguém decide registá-los num livro para que não se esqueçam, para que fiquem e permaneçam ao longo dos tempos. Como tu disseste, são histórias curtas, pouco extensas, com referências vagas ao tempo e ao espaço. As personagens também são poucas, costumam narrar acontecimentos históricos, religiosos, ou por vezes explicam fenómenos geográficos, aspectos geográficos ou fenómenos da natureza. Olha, falaste em geografia e eu lembrei-me que hoje trouxe um mapa. E ele faz-me lembrar uma ilha. Que ilha será, sabes, Marta? Timor é a ilha. Concordo contigo. E parece um animal. Já estás aí Já estou a antecipar-me. Esta ilha tem uma forma que faz lembrar um animal. E que animal será? Um crocodilo? Olha, falámos em Timor, falámos em contos tradicionais, falámos no crocodilo e eu achei que era uma boa ideia hoje ouvirmos a Ilha de Timor, retirada do livro Contos e Lendas de Portugal e do Mundo, de João Pedro Mestre e Isabel Ramalhete. Parece bem, vamos ouvir um excerto. Espera. O que é que tu tens aí? Um desafio? O desafio. Claro. Às vezes és tu que queres logo apresentar os desafios. Hoje sou eu. Então vá, vamos lá. Vamos lá, vamos ver o desafio. Primeira pergunta. Vais ter de associar os elementos destas duas colunas de modo a identificar os elementos deste texto narrativo. O crocodilo, há muitos e muitos anos, junto a um pântano e rapaz. E vão ter que se relacionar. Vais ter que perceber se estes elementos dizem respeito ao espaço, ao tempo, à personagem principal ou à personagem secundária. Depois, no início, o crocodilo estava velho e mal conseguia apanhar peixe. Como é que ele se sentia? E que decisão tomou? E o que esperava encontrar pelo caminho? Mas temos mais perguntinhas. Quem é que o crocodilo conheceu e o que é que eles fizeram juntos? Um dia o crocodilo teve um pensamento que o perturbou. Qual terá sido? E finalmente, que facto conduziu ao desfecho dos acontecimentos? Não, ainda não há mais. É finalmente. Ainda Finalmente há mais. aqui há mais. Nós e os nossos desafios. Em que se transformou o corpo do crocodilo? Terá sido numa pedra, num monte, numa ilha ou noutro crocodilo? E agora sim, finalmente, qual o significado da seguinte expressão? Sem perder o sol de vista. Agora sim, concentra-te, porque vais ouvir o excerto da Ilha de Timor.
Contos e lendas de Portugal e do mundo, de João Pedro Messader e Isabel Ramalhete. A Ilha de Timor, lenda de Timor. Há muitos e muitos anos, do outro lado do mundo, vivia num pântano um crocodilo. Como já era velho, faltava-lhe velocidade, raramente conseguia apanhar peixes para comer e por isso começava a sentir fome, fraqueza e desânimo. Saiu então do pântano e aventurou-se em terra, em busca de algum bicho que lhe matasse a fome. Mas o sol era ardente, o caminho longo e o crocodilo sentia-se sem forças para continuar. Cheio de fome e sozinho, pensou que acabaria ali os seus dias, imóvel como uma pedra. Até que passou um rapaz. Ao ver o pobre animal naquele estado, sentiu pena e resolveu ajudá-lo a arrastar-se até uma ribeira. Aí o crocodilo pôde refrescar-se e alimentar-se um pouco. E, ao conversarem, percebeu que o sonho do rapaz era viajar e conhecer o mundo. Tão grato ficou o velho crocodilo, que se ofereceu para levar o seu amigo às costas e passear pelas águas do rio e do mar. E assim atravessaram as ondas dia e noite e dia, rumo às terras onde nasce o sol. Mas um dia, já cansado, o crocodilo percebeu que não podia continuar. E como a fome de novo apertasse, não encontrou solução que não fosse comer o rapaz. Antes, porém, decidiu consultar outros animais a fim de aliviar a consciência. E todos, da baleia ao macaco, o censuraram, fazendo-lhe ver como seria ingrato para quem o ajudara. Arrependido dos seus pensamentos, o crocodilo seguiu caminho, com o rapaz sempre às costas e sem perder o sol de vista. Quando as forças já o abandonavam, ainda pensou dar meia volta e regressar. Mas de repente, sentiu o corpo aumentar de tamanho e transformar-se em terra e em pedra. Rapidamente se converteu numa ilha verde, cheia de montes, florestas e rios. O rapaz caminhou então por aquela ilha bonita e deu-lhe o nome de Timor, que em língua malaia quer dizer Oriente. E é por isso que Timor tem a forma de um crocodilo. Sei que os nossos alunos estiveram atentos, mas será que estão prontos para corrigir? Vamos a isso. Então, tínhamos que associar os elementos das duas colunas. Então, o crocodilo? O crocodilo, no excerto que acabámos de ouvir, é a personagem principal, isso mesmo. Há muitos e muitos anos, trata-se do tempo, exatamente. Junto a um pântano, este é o espaço, o local. E, finalmente, o rapaz trata-se da personagem secundária. Muito bem, estiveste atento. Muito atento. Então, no início, o crocodilo estava velho e mal conseguia apanhar peixe. Como é que ele se sentia? Sentia-se desanimado, fraco e com fome. Então, que decisão ele tomou? Decidiu sair do pântano e aventurar-se em terra. Isso mesmo, muito bem. E o que esperava ele encontrar pelo caminho? Esperava encontrar algum animal que lhe matasse a fome. É isso mesmo. E quem é que o crocodilo conheceu e o que é que fizeram juntos? O crocodilo conheceu um rapaz que o ajudou a alimentar-se e a ganhar novas forças. Juntos viajaram pelo mundo, estando o rapaz sempre às costas do crocodilo. Tenho a certeza que respondeste a mesma coisa. Um dia, o crocodilo teve um pensamento que o perturbou. Qual terá sido? O crocodilo pensou em comer o rapaz. Exato. Que facto conduz ao desfecho dos acontecimentos? O facto que conduz ao desfecho dos acontecimentos é a morte do crocodilo e a sua transformação em ilha. Mais uma vez, resposta correta. Em que se transformou o corpo do crocodilo? Acabámos de dar essa resposta, não foi, Marta? Numa ilha. Correto. E qual é o significado da seguinte expressão? Sem perder o sol de vista. Pois bem, o crocodilo seguiu o seu caminho em direção ao Oriente, ou seja, procurava o sol nascente. Olha, eu espero que os nossos alunos tenham gostado da lenda que acabaram de ouvir. Mas como te referimos, a lenda tem as suas características próprias. O que é que parece de irmos descobrir um pouco mais? Vamos ver um Acho que vídeo? essa é uma excelente ideia. Vamos a isso. Retirado da escola virtual. Sabes que há histórias que começaram por ser contadas oralmente e que só mais tarde foram registadas em papel? É o caso das lendas, narrativas da tradição oral, histórias breves transmitidas de pais para filhos, de avós para netos. Pelo seu valor cultural ou pelo ensinamento que transmitem, elas resistiram à passagem do tempo. Geralmente, as lendas são apresentadas em prosa. O seu objetivo é explicar a origem de algo,
um local, um fenómeno ou um acontecimento. Nas lendas, as personagens podem ser humanas ou sobrenaturais. E se na fábula os acontecimentos são imaginados, na lenda alguns elementos podem ser verdadeiros. Por exemplo, na história de Caio Carpo, lenda de Portugal, há a presença de elementos reais. As cidades de Matosinhos e de Vila Nova de Gaia e a concha da Vieira como símbolo dos peregrinos dos caminhos de Santiago. E elementos fantásticos, como o cavalgar de Caio Carpo no mar por baixo de água. Em muitas lendas é possível identificar o tempo e o espaço em que decorre a ação. No caso da história de Caio Carpo, a ação decorre no ano de 44 e numa praia perto do local onde hoje fica a cidade de Matosinhos. Apesar de terem sido transmitidas oralmente, vários escritores recolheram e recontaram diversas lendas ao longo dos tempos em diversas publicações. Bom, sem dúvida que agora ficaste muito mais esclarecido, mas importa também perceber que as lendas se encaixam dentro do texto narrativo. E por isso é importante relembrar algumas das características desta tipologia textual. E parece-me que nada melhor do que assistirmos ao próximo vídeo para recordarmos essas mesmas características. Vamos a Concordas? isso. Concordo. No texto narrativo, os acontecimentos devem ser apresentados de modo organizado, respeitando uma sequência clara. O texto narrativo deve dividir-se em 3 partes: situação inicial, desenvolvimento da ação, situação final. A situação inicial serve para caracterizar o contexto, espaço e tempo em que a história decorre. Serve ainda para apresentar a personagem principal, dizendo quem ela é, onde mora, o que faz, do que gosta. O desenvolvimento da ação, por sua vez, inclui as peripécias. Destas, fazem parte os problemas e a sua resolução. Ao longo da história, a personagem principal passa por um ou vários acontecimentos com impacto na sua maneira de ser, ou por vezes até na sua integridade física. O que o leitor espera, porém, é que no final esta reconquiste o equilíbrio em que se encontrava quando a história começou. A situação final corresponde a esse momento de equilíbrio. Em síntese, a estrutura do texto narrativo é a seguinte: ação, situação inicial, desenvolvimento da ação, peripécias, de que fazem parte os problemas e a sua resolução, e situação final. Patrícia, hoje trouxe um convidado muito especial. É um autor de histórias para crianças e jovens. E ele quer falar-nos sobre o texto narrativo. Queres ver? Olha, acho que foi uma Vamos a excelente isso. ideia. Bora lá. Olá, eu sou um autor de histórias para crianças e jovens e vou começar a escrever uma nova narrativa. Sinto-me entusiasmado e cheio de ideias, mas ainda tenho algumas decisões para tomar. Já fui à gaveta das ideias recolher alguns ingredientes para a minha história. E não pensem que foi fácil. Havia tanto por onde escolher. Querem saber o que já decidi? Uma das personagens da história será uma bela fadinha verde a quem vou atribuir um poder especial. A outra personagem será um rapazinho. Já tenho uma ideia sobre a sua maneira de ser, mas ainda estou indeciso sobre alguns pormenores do seu retrato físico. Vou ter mesmo de escolher. Há, no entanto, outras decisões que já tomei. Decidi quando é que a história vai ter início, ou seja, o tempo. Tudo vai acontecer de madrugada, quando o sol nasce, pois sei que as fadas são madrugadoras. Também escolhi o espaço em que a ação vai ter lugar. Um grande lago de águas azuis, iluminadas pelos raios do sol que nasce. E agora, o que é que falta para eu poder começar a escrever a minha história? Alguém sabe? Eu digo, falta narrar as ações das personagens. O que é que vai acontecer? Surge um problema ao rapaz e ele pede ajuda à fada? A fada está disposta a ajudá-lo? Como é que tudo se vai resolver? Ainda vou decidir a ação. E depois é só contar tudo direitinho, ordenando muito bem os acontecimentos. Não pode acontecer esta confusão.
Já repararam que os momentos da ação estão baralhados? Ora, vejam como estas imagens deviam estar organizadas. Primeiro, a situação inicial. Depois, o desenvolvimento da ação. Por último, a conclusão. Ei, fadinha, queres vir mergulhar no lago? Boa ideia! Anda daí antes que o escritor nos ponha ao seu serviço. Marta, Gostaste? adorei este vídeo. E isso só me faz pensar em quão grande é o trabalho de um autor. Pensar na ação, no tempo, no espaço, na caracterização das personagens, na situação inicial, no desenvolvimento, no desenlace. Não deve ser tarefa fácil. Uma canseira. Uma canseira. Olha, Patrícia, mas ainda a propósito da lenda da Ilha de Timor, reparaste na forma como terminou? Vamos ver. Uma das personagens, o rapaz, caminhou então por aquela bonita ilha e deu-lhe o nome de Timor, que em língua malaia quer dizer Oriente. Olha, eu achei que era interessante sabermos a origem da palavra. Parece Timor, o que é que te parece? uma curiosidade Trouxe um pertinente. vídeo da RTP Ensina. Vamos ver? vê-lo. Está visto. Os pontos cardeais mais importantes são o norte e o oriente ou leste. Não é, Flor? Desculpem, posso só dar mais uma chega? Por quem sois, Flor? Estás à vontade. Obrigada, Diogo. O nome Timor deriva da palavra de origem malaia Timur, que significa leste ou oriente. Originalmente, Timor é um dos pontos cardeais em malaio e era também o nome indígena da ilha. Os portugueses começaram a usar a palavra passando-a de grave Timor, a palavra aguda Timor, para designar então a ilha onde se encontrava a mais oriental de todas as possessões portuguesas. Nos documentos quinhentistas portugueses, Timor ainda aparece como designação vaga de Oriente. Que interessante, Marta. E ao ver este vídeo fiquei cheia de vontade de viajar até Timor, mas infelizmente nesta altura acho que não é possível. Vamos virtualmente. Mas olha, acho que era uma boa ideia irmos virtualmente. Vamos até Timor? Vens connosco? Vamos lá. Marta, o vídeo que acabámos de ver podia perfeitamente encaixar-se numa publicidade comercial. Podia ser uma agência de viagens a promover viagens até Timor. Não era? Olha, era. E eu fiquei com vontade de saber mais sobre Timor. Então trouxe-te aqui um verbete de enciclopédia para descobrirmos mais sobre este território. Vou ler contigo. Timor-Leste, estado situado entre a Indonésia e a Austrália. Capital, Dili. Língua, português e Tetum. Até à chegada dos portugueses no século XVI, pouco se conhece da história de Timor. O povoamento da ilha remontará ao Paleolítico, por espécies anteriores ao Homo sapiens, que só no Mesolítico terá surgido na região. Datam deste período as mais antigas pinturas rupestres da ilha, na região de Tutuala. As expedições de portugueses para a ilha prolongaram-se por toda a primeira metade do século XVI e tinham sobretudo objetivos comerciais. Trocavam-se bens, facas, machados e outros utensílios, por sândalo, mel ou cera. Em 1975, as autoridades portuguesas abandonam a ilha, que fica sob o domínio da Indonésia até a independência, em 1999. Este verbete foi retirado da enciclopédia moderna Larousse. Ouviste com atenção o texto que a professora Marta acabou de ler, deste verbete de enciclopédia? Vou já ver isso. Responde lá então a estas duas questões. Escolhe a opção que completa a afirmação sobre o texto. A ilha de Timor possui habitantes desde... Olha, muito bem, estiveste atento, desde o Paleolítico. Segunda, os portugueses do século XVI procuravam a ilha por causa... Perfeito, dos produtos da terra. Mais uma vez, resposta correta. Mas o que saberão os nossos alunos sobre o texto enciclopédia? Será que eles sabem que este texto contém diversas informações e que estão habitualmente organizadas por tema ou de forma alfabética? Eu acho que era interessante sabermos um pouco mais sobre o texto enciclopédia, não te parece? Não percamos mais tempo. Vamos a isso. Uma enciclopédia é uma obra que contém textos informativos sobre os diferentes ramos do saber, tais como a literatura, as ciências, a tecnologia, a natureza e a história. Estas obras têm, normalmente, mais do que um autor, dada a vastidão dos conhecimentos que abarcam. Há enciclopédias em papel e em formato eletrónico. Normalmente, os textos de enciclopédia estão organizados por ordem alfabética. Estes textos designam-se verbetes.
Para consultares um verbete de uma enciclopédia em papel, deves seguir a ordem de A a Z. Se estiveres a utilizar uma enciclopédia em formato eletrónico, escreve na entrada a palavra-chave e seleciona de seguida o texto que pretendes consultar. Sempre que lês um verbete, encontras, em primeiro lugar, o título ou entrada. No corpo do texto há uma definição e depois a exposição do assunto ou assuntos. Para compreenderes um texto de enciclopédia, sublinha as informações essenciais e registra pequenas notas na sua margem. Olha, Marta, e realmente as conversas são como as cerejas, como se costuma dizer. E ao ouvirmos aquela lenda do crocodilo, veio uma ideia, uma expressão idiomática até bastante conhecida e que eu às vezes emprego quando estou a conversar com os meus alunos. Chorar lágrimas de crocodilo. Mas qual será a origem desta expressão? Vamos saber mais. Vamos conhecê-la. Estão interessantes. Olha, vou guardá-las a 7 chaves. Olha, acabei de usar outra expressão idiomática. Mas, Patrícia, estou preocupada. Lá na escola vamos organizar uma hora do conto na biblioteca. Sério? E as turmas do 5º ano estão a organizar, porque vão contar alguns contos timorenses. E precisam de redigir um convite. Mas eu precisava de ajuda lá dos meninos de casa. Vejam lá se me conseguem ajudar. Quero que imagines que na próxima semana vai realizar-se uma sessão de contos timorenses na biblioteca da tua escola. Elabora um convite para as turmas do 2º ciclo a fim de que compareçam. Deves indicar a data, a hora, o local, a quem se destina o convite e o pedido de confirmação. Acho que te consigo ajudar nisso. Tenho aqui um vídeo que vai trazer informações importantes para essa tarefa. Venha ele. Vamos vê-lo. Olá, João. Venho convidar-te para a minha festa de aniversário, que irá realizar-se no próximo sábado, dia 1 de junho, das 15 horas às 18 horas, no Clube Desportivo Os Janotas. Se gostas de te divertir e de desportos radicais, vem passar este dia comigo e com os meus amigos. Traz roupa descontraída e boa disposição. Inês. Confirma a tua presença até 28 de maio, se faz favor. O convite é um texto curto que tem como finalidade convidar alguém para um determinado acontecimento. O convite deve informar sobre quem é convidado, para que convida, ou seja, qual o objetivo, onde se realiza e quando tem lugar o acontecimento. Deve também incluir informação útil para o convidado, sobre, por exemplo, a roupa a usar ou outra informação considerada importante. Identificar quem convida. E, no caso de se aguardar confirmação do convite, até que data. Já tenho aqui um exemplo pronto, claro. Eu sei que lá em casa também fizeram, mas vamos ver. Irá realizar-se no próximo dia 25 de maio, segunda-feira, pelas 11 horas, a Hora dos Contos Timorenses na biblioteca da nossa escola. Contamos com a presença de todos os alunos do 2º ciclo. Agradecemos que confirmes junto à professora bibliotecária, turma do 5º E. São os meus meninos. Olha, mas reparaste nas frases... Põe mais uma, Patrícia, por favor. Contamos com a presença de todos os alunos. Irá realizar-se no próximo dia 25 de maio. Reparas que estão ali 4 palavras destacadas a outra cor. Tratam-se de preposições. São palavras invariáveis que estabelecem relações de sentido entre os elementos da frase. Eu acho que devemos saber mais sobre isso. Vamos saber mais sobre isso. Vamos lá. Ulisses partiu com os companheiros. Com estabelece uma relação entre partiu e os companheiros. Sem a preposição, a frase perderia sentido. Ulisses partiu os companheiros? Ulisses partiu sem os companheiros. Ulisses partiu após os companheiros. Sem e após dão sentidos diferentes à frase. Ulisses partiu no navio. A preposição em está contraída com o determinante artigo u, originando a forma nu. Estiveste a tempo, não estiveste? Pois é, vou testar a tua concentração. Vamos ao exercício. Completa a quadra com preposições simples ou contraídas. Muito bem, na contração em mais a, praia, à beira-mar, em vez de voar para o céu, convidou-me para nadar. Marta, fantástico, sempre atentos os nossos alunos, não é? São incríveis. Oh, Patrícia, e agora a aula está a andar, o tempo a correr,
E lembrei-me de outra expressão idiomática. É chegada a hora H. Para o quê? Hashtag toma nota. Então, falámos sobre o texto narrativo. É um texto em que um narrador conta uma história relatando uma sequência de acontecimentos, isto é, a ação, vividos pelas personagens que integram a história, que decorre num determinado tempo e espaço. As componentes do texto narrativo são o narrador, que pode ser participante, ou seja, uma das personagens do texto, o não participante. As personagens, por sua vez, podem ser principais e secundárias. Já não é a primeira vez que falamos sobre isto. Verdade. Tomas nota? Bom, e também falámos que no texto narrativo há várias partes. Falámos da ação, que é constituída pela introdução, pelo desenvolvimento, do qual fazem parte as peripécias, os problemas e a sua resolução, e, por último, a conclusão, que apresenta o desenlace da história. E vimos também, faz parte da história, o tempo e o espaço. Isso Toma mesmo. nota. Também estudámos o convite e vimos que se trata de uma carta que convida para um evento, seja ele uma festa, um aniversário, um casamento, uma inauguração. Também vimos a sua estrutura e as informações que nele devem estar presentes. O nome de quem convida, o corpo do convite com a informação essencial sobre o mesmo, o local do evento e a data e a hora. E vimos também a preposição. São palavras invariáveis que estabelecem uma relação entre os elementos de uma frase. A Maria está em casa. Estás a estudar para o teste? As preposições são simples quando são constituídas por apenas uma palavra, como podes verificar pelos exemplos que temos ali. Vimos também que as preposições podem combinar-se, contrair-se com alguns determinantes, pronomes e advérbios. Eis aqui algumas dessas contrações. E os nossos alunos conseguem encontrar tudo no manual deles, Exatamente, não é? tudo no manual. Vamos avançar. Desafio. O hashtag desafio de hoje é recolher junto dos teus pais, avós, alguém que te seja próximo, lendas que digam respeito à história das suas terras de origem. Sumário da aula de hoje. Interpretámos a lenda de Timor, falámos do texto publicitário, vimos a lenda e as suas características, as características do texto narrativo e do convite e falámos de uma nova classe de palavras, a preposição. E a nossa chegamos aula ao fim. Chegou ao fim. Espero que tenhas gostado da nossa lenda, assim como nós gostamos. Os contos tradicionais fazem parte da nossa tradição, não é? É Sem verdade, dúvida. é verdade. Esperemos que te tenhas divertido. Até à próxima. Até à próxima.